Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje no programa é o Valdir Reis, governador do Lions Clube Dr. Blumenau. Nós temos uma atividade ligada ao magistério, foi professor inclusive da FURB por muito tempo, formado em administração, da Universidade Regional de Blumenau. Valdir, prazer tê-lo aqui no programa. Muito prazer, quero cumprimentar os telespectadores da TVL e dizer da grande satisfação de poder rever o Minoso, parabenizar os radialistas, que eu vi que vocês fizeram uma boa comemoração, porque vocês merecem, E estamos felizes de poder contribuir com o programa de hoje. Valdir, o senhor é blumenauense, nascido aqui mesmo no bairro Vila Nova, criado nessa região? Sim, nós somos oriundos da rua mais conhecida como Beco Jaguaruna na época, hoje é Rua Jaguaruna, perto da Almirante Tamandaré. Mas o meu pai, que trabalhava já na Eletroaço naquela época, ele teve a desgraça de acontecer em 1957, uma das maiores enchentes em Blumenau. Consequentemente, meu pai, com a visão dele, ele pegou água dentro da casa dele e ele disse, só vou pegar água de enchente uma vez na minha casa, a segunda não. E aí ele procurou um local para morar e veio justamente comprar aqui, hoje na rua Vitorino Braga, até ele contribuiu com a rua, que naquele tempo também era um beco. Atrás morava o pessoal da Incarma, que era uma empresa aqui da região, Então nós estamos aqui desde 26 de dezembro de 1957. O Valdir, que lembrança o senhor tem da infância, do tempo de adolescente? Nós fomos muito privilegiados na vida, A gente pode dizer que tivemos, primeiro, a oportunidade de conviver com pessoas de alto compromisso espiritual, familiar. E para você ter uma ideia, nós recebemos a primeira comunhão do Frei Brás Reuter. Então, foi um dos fundadores, do que hoje é a Catedral. Nós tivemos professores que foram nossos empresários. Quando nós fizemos contador, o técnico de contabilidade no Santo Antônio, os padres, os freis, a maioria, mais os empresários, até Marcos Henrique Bichler, que era um colega meu de trabalho na época, ele era professor nosso também. Então, muitos empresários que participaram da nossa vida, eles nos ensinaram o caminho do bem, então isso facilitou. Depois eu tive a sorte de ser jogador de futebol, Jogador de futebol, quando você começa a sua vida, você participa, já começa a saber que tem que trabalhar com um time, Não pode ser individual. Então, eu joguei muitos anos no Vasto Verde como juvenil, naquele tempo era juvenil. Tivemos o privilégio de ser campeão, o único ano de 65 que o Vasto Verde foi campeão em Blumenau, foi em 1965. E nós tivemos o privilégio de estar junto lá com um grupo fantástico. E o nosso treinador era Leonar. O Leonar era um meia-esquerda que jogava no Vasto Verde, que veio do Rio de Janeiro. E ele casou aqui com a irmã de um colega que jogava conosco, o Pauleca. Então nós tivemos a oportunidade, aquele convívio familiar, a gente nunca foi colocado para nós qualquer coisa ruim. Até o Leonar, quando nós participamos do carnaval do Vasto Verde, que o Vasto Verde tinha um carnaval fantástico, Ele ia para lá conferir se nós tomávamos algum gole de bebida alcoólica, porque ele proibia que nós tomássemos a bebida alcoólica. Depois, aqui na Vila Nova, nós tínhamos o time de futebol de salão, que no começo era Vila Nova, e nós jogávamos aqui onde hoje é o Petit Maison. Nós construímos o campo, capinamos, cavamos. E aqui na Vila Nova, até eu costumo dar como exemplo em algumas regiões que eu viajo, que nós precisamos cuidar da nossa região, da nossa comunidade. E a Vila Nova eu me considero um privilegiado, porque eu participo aqui da igreja há 40 anos, quase 50 anos que a gente vive diretamente, e a gente sabe que a gente ajudando a outra pessoa, a comunidade também recebe bem. E hoje você vê aqui, pode falar da Vila Nova, raramente acontece alguma desgraça que a gente tem assim do cunho da falta de atendimento à pessoa, Então nós temos ação social, nós temos entidades fantásticas como a PAI, agora temos a Unimed. Então tudo parece que está canalizando, trazendo o bem para a nossa região.
É legal a gente contar um pouco do bairro, né? Mas o propósito aqui é contar a tua história. E o senhor falou em meio à conversa que estudou lá no Santo Antônio. Sim. Sempre foi lá no estudo fundamental, ensino médio? O meu ensino originário, como eu morava ali na Velha, né? Praticamente no começo da Velha, Marechal Deodoro, nós fizemos o primário no Adolfo Konder. Posteriormente, quando o Adolfo Konder só tinha o primário, aí como é que a gente tinha que fazer? E para trabalhar, que a gente começou a trabalhar cedo, a Eletroaço na época deu oportunidade para os filhos de funcionário com menos de 16 anos, eles faziam um treinamento e também dava oportunidade. Só que eu tive que estudar à noite. E aí, quando fomos estudar? Lá no Pedro II. Aí nós temos o ginásio no Pedro II, que era a quinta, sexta até a oitava. Depois que fomos para o Santo Antônio, em função de que, naquela época, ser técnico de contabilidade era como uma faculdade, porque nós não tínhamos a FURB ainda, né? Então nós começamos em 68, nós terminamos em 68. Aliás, nós estamos nesse ano, agora dia 14 de dezembro, completando 50 anos de formatura do técnico de contabilidade no Santo Antônio. E o Santo Antônio, ele era central. E como eu trabalhava na Eletroaço, os empresários ali, o Bernardo Wolfgang Werner, o próprio Marcos Henrique Bichler, foram pessoas que nos deram a chance de estudar no Santo Antônio. E isso foi com que a gente tivéssemos uma qualidade de ensino muito boa. Por isso a nossa formação facilitou. Aí depois para a faculdade. E na FURB, o senhor cursou primeiro a administração ou economia? Primeiro economia. Na época nós não tínhamos administração, né? Eu comecei em 1970 a fazer a faculdade de economia, que foi a primeira de todas em Blumenau, né? E o senhor era da primeira turma, não, né? Não, eu fui da terceira turma, mas a primeira turma era de 1900, formou-se em 70 e eu entrei em 70. Aí eu fiz economia, já trabalhando na Autona, e a Autona me deu muita oportunidade, porque, na verdade, eu era filho de um operário braçal. Meu pai, ele era um operador do forno voltaico, né? Aquele que derretia o aço líquido. Meu pai era um operacional daquele. E a oportunidade que a Autona me deu foi fantástica. Eu, com 16 anos, eu tive a oportunidade de fazer cursos lá dentro, durante o horário de trabalho, e depois ainda estudar. E depois, quando eu terminei o contador, ela já me colocou na área administrativa. Eu pude ter o privilégio de trabalhar uns 8 meses na área de contabilidade. Só que eu vi que não era o meu forte. O meu forte era futuro. Eu sempre gostava do futuro. E contabilidade sempre estava fazendo o passado. E aí, nós temos um grande amigo ali, que é o Almiro Schenning, que é um parceiro nosso na Autona há muitos anos. E ele nos convidou para trabalhar com ele na área de planejamento e controle de produção. Então eu, como técnico de contabilidade, deixei essa atividade e fui para planejamento. E eu me senti realizado porque eu fiquei 8 anos, depois passei a gerente de produção da empresa, com o conhecimento que a gente adquiriu, fiz curso fora, fiz estágio em Taubaté, na mecânica pesada, fiz estágio na Tupi de Joinville. Então a gente teve a oportunidade que a Autona nos proporcionou. Eu tenho um reconhecimento profundo ao Bernardo Wolfgang Werner, que foi praticamente assim para nós um pai, né? E eu costumo dizer, se um dia a Autona precisar de mim, eu vou trabalhar de graça, porque o que eu sou na vida, eu devo praticamente metade do que nós conseguimos até 36 anos, que eu fiquei na empresa até 36 anos, mas eu me senti que era pouco, porque com 36 anos eu comecei a imaginar, será que eu vou ficar aqui mais 40 anos? E eu tinha ambições assim de conhecer o mundo, viajar, ter outras oportunidades. E nesse inteirinho surgiu a Ceval, né? Aí, como a amizade que nós tínhamos lá dentro, trabalhava conosco o Adolfo Fai, que é da Metalúrgica Fai. A gente conhecia todo o grupo, obviamente, né? Até porque na época já era diretor de divisão. Então eu tinha um acesso empresarial na cidade mais facilitado. Então eu fui para a Ceval, e na Ceval tive a oportunidade de trabalhar em Pelotas, trabalhar em Chapecó, trabalhar em Ceará. Eu cuidei da fábrica de Ceará, que quando a Ceval assumiu o frigorífico, era uma unidade com quase 2.000 funcionários. Teve época quando eu estava lá, que eu entreguei em 4 anos, né? Fiquei 4 anos em Ceará, nós chegamos a ter 2.500 funcionários.
e eu era o manager, a gente chamava superintendente de tudo. Então era assim, era um trabalho gratificante. Isso deu oportunidade de a gente crescer. Valdir, eu vou fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, até para detalhar um pouquinho mais essa passagem pela Ceval, né? E outras atividades, inclusive o papel de professor que o senhor desempenhou lá na FURB por um bom tempo também. Fique ligado, porque logo depois do intervalo nós voltamos hoje entrevistando Valdir Reis, aqui no programa Nossa Gente. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Valdir Reis, formado em Economia, Administração na FURB. O senhor chegou a fazer mestrado também na FURB? Sim, nós tivemos o privilégio de a FURB proporcionar um mestrado, né? E fomos a segunda turma de mestrado, 2001 e 2002. Em que área? Na área de gestão de negócios. E ela abrange assim, um preparo para você, até que tem que fazer um artigo, né? Depois tem que fazer um livro, e ela proporcionou a gente a ser um titular de cadeira na área de administração. Então, a gestão de negócio, ela abriu um leque, e eu era preparado em administração de produção, e consegui trabalhar em logística, materiais, e principalmente na área de produção, que era o meu forte. Agora, Valdir, me fale da tua experiência em sala de aula, como professor da universidade. Nós tivemos, assim, durante 9 anos, altos e baixos, alegrias e tristezas, como em qualquer profissão. Mas a minha mulher dava uma frase muito interessante: se você fizesse com que uma pessoa fosse melhor do que era, já era uma conquista. E a gente teve o privilégio de conhecer muitos bons alunos, hoje empresários na área de logística, alguns até a nível internacional, outros a nível de compras materiais, né? Outro a nível de comércio. Então, nós tivemos um caso interessante de uma aluna que ela tinha medo até de falar com o chefe, depois ela passou a ser a gerente geral da unidade. Então, isso foi uma grande satisfação. Obviamente que o mundo da graduação, ela mudou muito em relação ao nosso tempo. Nós éramos profissionais já bem atuantes na área, né? Alguns até profissionais de alto nível, melhor que os professores até em conhecimento. Mas a graduação em Blumenau, ela começou mais tarde. E isso dificultou, porque quando nós fomos lecionar, a maioria era aluno recém-formado de ensino médio, sem uma experiência curricular, com dificuldade até de... Por exemplo, eu levei um pessoal num ano lá na fábrica da Dudalina em Luiz Alves. Eles estavam no 6º semestre e foi a primeira vez que eles visitaram uma indústria. Então, isso é uma dificuldade que a gente pode ter. Mas foi muito gratificante. O legal, né, Valdir, é quando se consegue juntar a teoria com a prática. A coisa parece que anda melhor. Mais. Bom, além de ser professor, o senhor já falou que trabalhou por um bom tempo e em diversas funções na Eletroaço Altona. Isso. Né? Que o pai também trabalhou lá, né? Isso, 35 anos. E o senhor passou pela Ceval, antiga Ceval, né? Agora é a Bung. Bung Alimentos. E o senhor, como a Ceval, também na Seara, lá também desenvolveu várias atividades, né? Na realidade, o cargo que a gente atuava sempre era superintendente ou gerente geral da fábrica, né? Então, a gente cuidava de filiais, no caso, né? Como a central era em Gaspar, nós estávamos em Chapecó, sendo o gerente geral de uma fábrica, em Seara, sendo superintendente,
E todas essas unidades davam 38 fábricas. Então eram gerentes que cuidavam disso. Então essa experiência que a gente numa fábrica, você aprende de tudo. Você trabalha com compra, venda, relações humanas, produção, então você aprende tudo. E isso dá um conhecimento fantástico. Por isso na sala de aula a gente tinha muita facilidade de dar exemplos práticos. E isso facilitou o nosso trabalho. Valdir, para as pessoas assim de cabelos brancos como o senhor e eu, né? A gente conhece a história da Ceval, né? Para muitos fica aquilo que a gente conta, que alguém, o pai, a mãe, um tio, né, que trabalhou lá. A Ceval tinha filial também lá pelo Mato Grosso, né? Ou Goiás. A Ceval é Cereais do Vale Limitada, né? Mas depois, com o crescimento, ela saiu do Vale e foi para o mundo. A Ceval chegou a estar na Índia, na Argentina, filiais em quase todo o Brasil. Ela abriu Barreiras na Bahia, né? Barreiras é uma cidade forte na plantação de soja. Assim, na região do Mato Grosso do Sul, Paraná. E nós tivemos o privilégio, inclusive, de também dar uma boa alavancada na Ceval, no Rio Grande, que era a cidade do Rio Grande, que é um porto fantástico. Para quem não conhece, Pelotas também, nós estávamos lá. Cidade fantástica, né? Que nós, poucos aqui dessa região, conhecem essas cidades. E quando nós vamos lá, se surpreendemos. Então, a Ceval deu uma dimensão no Brasil, na área de soja, muito grande, porque ela saiu de uma fase, assim, de uma empresa aqui do Vale do Itajaí, e ela era conhecida e tinha um reconhecimento de qualidade, prestação de serviço, de reconhecida valor também pela mão de obra que ela possuía. Ela levava daqui pessoas preparadas aqui para qualquer parte do mundo. Então nós temos colegas aqui que trabalham hoje na Duas Rodas, o Hélio, por exemplo, que trabalhou na Índia, né? Cuidou da fábrica da Índia. Então essa é uma história da Ceval, é tão linda, né? Graças ao nosso grande pioneiro, Vilmar de Oliveira Schirman, que foi um engenheiro químico que teve a noção de conhecer a Sanrig e fazer o que foi feito. Pois é, e um dos fundadores da Ceval, o Milinho, né? O Ingo Miller. O Ingo Miller foi um dos meus entrevistados aqui no programa Nossa Gente, né? É muito querido, ele é leão também. E eu tive o privilégio de dar agora, ele é 55 anos leão. Olha só. Então ele recebeu um PIN de 55 anos de leão. Já que o senhor está trazendo o assunto à baila, vamos falar do Lions Clube Doutor Blumenau, entidade que o senhor é o governador, né? Nós somos hoje, o Doutor Blumenau, ele vai completar 40 anos, nós somos fundadores, um dos fundadores, né? Porque foram 20 colegas que saíram da Câmara Júnior e fundaram o Lions Doutor Blumenau. Hoje eu sou governador distrital, que compõe 50 clubes, desde Tijucas, pegando todo o litoral, vai até o Planalto Norte, o Alto Vale, são 102 municípios que congregam o chamado LD5, e nós somos governador. Hoje também temos a linha de jovens, né? Até ontem foi fundado em Taió, um clube de Leãozinho, que é de 3 a 8 anos. E temos também Léo, né? Que é de 12 a 18 e de 18 a 30. Então hoje nós já somos, na nossa divisão, em torno de 2.000 pessoas ligadas ao Lions, fazendo trabalhos de ajuda à comunidade. Inclusive eu trouxe alguns projetos assim para você sentir o que nós fizemos. Por exemplo, nós demos subsídio para a catástrofe, agora para Papanduva, nós concluímos o projeto de $10.000. Em 12 horas nós recebemos o dinheiro da fundação para ser uma ajuda de 385 entregas cesta básica, 200 cobertores, ajuda a toda a comunidade de Papanduva. Nós entregamos no mês passado uma autoclave no valor de R$250 mil num hospital de Canoinhas para fazer a higienização do material. E aqui em Blumenau eu posso me considerar que eu fui um privilegiado de trazer o primeiro projeto junto com as nossas 5 clubes de Blumenau para 9 máquinas de hemodiálise que nós doamos à Renal Vida. Foi um projeto de R$450 mil na época e deixamos praticamente, com agora a parceria também do Rotary, na linha de hemodiálise, Blumenau totalmente satisfeita, né, sem problemas de atendimento, porque são 17 máquinas que atendem a nossa população. E a nossa população é Rio do Sul,
Timbó, Blumenau e Itajaí, que estão sendo beneficiados com a Renalvida. E a Renalvida, vocês sabem o trabalho que ela faz. Então, nós tivemos esse privilégio de poder ajudar através do Lions. E essa é a missão do Lions, né, de ajudar o próximo. Exatamente. Até na brincadeira que eu trabalhei também 3 anos lá com Napoleão Bernardes, no governo, e na época, aí ele contou essa história no meio dos empresários, que nós éramos para ser candidato a vereador, e aí depois optamos para nos endereçarmos ao Lions. Por quê? Porque nós achamos que o Lions ele tem um potencial muito maior que a gente pode oferecer à população, e porque eu com um toque de $10 mil, né, como governador, são R$40 mil. Quantas festas tem que fazer para conseguir isso? Ou mesmo $450 mil, quantos risotos nós vamos ter que fazer? Então, o governador do Lions ele tem o privilégio de participar do mundo. A nossa posse foi em Las Vegas, né? Então, quem nós recebemos posse? De uma pessoa que também trabalha para o mundo, né? Que é a nossa governadora, presidente hoje. Então, nós estamos hoje com o privilégio de poder ajudar a população do mundo, porque o Lions está em 210 países, né? São 48 mil clubes igual ao nosso. Nós somos 1,5 milhão de pessoas que trabalham voluntariamente com fundação, inclusive um dos grandes referências do Lions é o Bill Gates, que a Fundação Ajuda o Lions, do Bill Gates, na vacina. E ontem agora, Blumenau também vai ter agora um grande deslanche dia 24 e 25 com a diabetes, que é uma prioridade do Lions. Nós estamos em conjunto com outras entidades, fazendo um exame com os oftalmologistas, já estamos quase em Blumenau, atendemos as crianças das escolas. Amanhã nós vamos, o Coripós foi zerada, nós doamos exame e aí os óculos para as crianças da Coripós. Estamos indo para a Rua Araranguá. Então, o Lions, ele dá para nós uma oportunidade de não precisar vir no prefeito pedir ajuda. Onde eu vou pedir ajuda? Eu vou pedir ajuda na Fundação Internacional, cujo presidente ele tem o poder de angariar fundos de $100 milhões por ano no mundo. Então, eu não vou tirar do mesmo lugar, eu vou trazer de outro lugar para a nossa região. E nós estamos com mais 4 projetos aprovados. Eu vou inaugurar agora, dia 23 de novembro, em Bruxelas, no Lar do Idoso, uma lavanderia toda financiada, doada pelo Lions Internacional. Então, tem tanta coisa que o Lions nos oferece e a grande graça é o nosso carro-chefe, é a visão. Então, a Ellen Keller, que é uma pessoa que foi cega, foi muda, e nós a usamos, e ela usou o Lions para fazer essa alavancagem na visão no mundo. Pois não, o senhor ia concluir. Que eu tenho pouco tempo e eu preciso fazer mais pelo menos 2 perguntas que eu as considero fundamentais. E a visão para nós, ela é o carro-chefe do Lions. Então, qualquer pessoa que quiser participar do Lions e queira saber como o Lions funciona, nós estamos na rua Max Ehring, 123, é só nos procurar pelos telefones, né? Aí nós temos o site Distrito LD5, temos o site de cada clube, Facebook de cada clube. Então é só nos procurar que nós, querendo fazer o bem, esse é o propósito. Não importa quem, e não importa se é branco, preto, azul, importa que a pessoa é um ser humano e ela está no mundo, e ela faz parte do mundo, ela é irmã como qualquer um de nós somos. Falado sobre o propósito, que é a missão de ajudar o próximo, entre as perguntas que eu falei, queria fazer, eu queria saber o significado desse azul e branco, né, que o senhor está vestido a caráter, né? Exatamente. Isso o Lions, quando vai tomar posse no mundo, hoje em Las Vegas, nós temos fotos, são 800 governadores no mundo. Então, assim, eu estou entre os 800 no mundo deste ano. O Brasil adotou como as cores azul da bandeira azul, né? E ela faz um diferencial, você precisa ver que fantástico. Por exemplo, a nossa posse foi no MGM, em Las Vegas, e nós estávamos lá em 30 brasileiros vestidos a caráter de azul, com as mulheres ou as governadoras com os maridos.
Então, na realidade, eram 60. Isso dava um visual que o Bush, foi um dos palestrantes, foi o presidente Bush, ele olhou para nós e abanou, porque ele viu que o azul salientou, a visão toda dentro do MGM sobressaiu o azul. E eu parabenizei até os criadores, que foram alguns anos atrás, porque é uma visão diferente o azul, né? O azul é lindo, ele faz a diferença. E o Brasil tem que se orgulhar desse céu azul, né? Desse mar azul. E o branco, imagino que o branco é a paz. A cor da paz, né? Paz, né? Nós trabalhamos muito, inclusive estamos fazendo agora o cartaz da paz com crianças de 11 a 13 anos. No mundo todo, nós temos hoje um concurso a paz e a bondade como a finalidade de tudo, né? Então, é importante saber que nós temos um trabalho desde a criança de 3 anos e o nosso leão mais velho hoje no Brasil, ele é de Balneário, ele é um expedicionário, ele foi um dentista, né? Um cirurgião dentista do Exército. E ele tem 98 anos, e ele frequenta as reuniões ainda e cobra de nós se não está funcionando bem. Olha então, só. Você vê, uma entidade que recebe pessoas, independente de idade, de 3 a 98 anos, ela tem que ter um crédito porque ela sabe que todo mundo é importante. E o senhor tem esse envolvimento com o Laios, assim como a esposa, a família, né? Quantos filhos o senhor tem? 3. Netos? 5. Como é que é o nome da esposa? Que a gente já falou aqui no... Maria Cecília de Souza Reis. E dos filhos? Filho Roberto Reis, é engenheiro civil. Depois eu tenho uma nora também que trabalha na VEG lá em Jaraguá, a Ivete. Depois tem a Luciana, que é cirurgiã dentista, casada com Moisés Bom, que tem uma empresa de informática. E a Ana Luísa, que é a mais nova, né? Que vai até fazer aniversário domingo agora, dia 18. Ela é casada com o Anderson, que trabalha aqui na Multiterm. O senhor... E os netos, tem um de 19, que está fazendo engenharia civil, e uma de 12, e um de 4, e outro de 3, e outro de 3 meses. Família bem encaminhada. Por isso que a gente, viu, Minoso, isso que eu gostaria de dizer a quem é pai, a quem quer ser pai, a quem quer ter uma família. Se a tua família estiver bem, procure ajudar aquelas que não estão bem. Por quê? Porque eu digo isso hoje em muito discurso, em muitas regiões. Eu sei com quem meus filhos casaram. Agora eu não sei com quem meus netos vão casar. E eu quero fazer com que essas pessoas que vão casar com meus filhos, com meus netos, sejam pessoas tão boas como nós tivemos a oportunidade de ser. É tocante quando a gente fala na família. Seus olhos ficam cheios de água de lá, né? E o meu tema... A emoção, mas faz parte, é uma coisa bonita. E o meu tema aqui, ele tem três palavras fundamentais, que é família, ética e transparência. E a coisa que mudou o mundo, eu vou dizer para você, nós transformamos, porque o lema do Lions Internacional é We Serve, em inglês, é nós servimos. Nós acrescentamos, juntos nós servimos. E eu posso dizer para ti que hoje o Lions Internacional está botando Together We Serve, ou seja, juntos nós servimos. 3 governadores do sul do Brasil que adotaram o slogan, juntos nós servimos, e hoje o mundo já está usando. E que legal, o senhor, ao servir o Laios, serve a sociedade, a comunidade, tem esse envolvimento também na igreja, essa dedicação, né? Há quanto tempo o senhor está aí na igreja Imaculada Conceição? Bom, eu fui tesoureiro quando nós concluímos a igreja. Eu era tesoureiro. Meu pai era fundador, eu fui tesoureiro quando nós terminamos a obra com o Padre Geraldo. Aí nós ficamos um período grande trabalhando. Fui presidente com o padre João Bachmann, que com a morte do nosso querido Mário de Pineiro, tive que assumir a presidência da igreja com o padre João Bachmann. Aí ficamos 14 anos, até agora com o padre Joãozinho. Então, hoje nós somos ministros da Eucaristia e eu participo do movimento de casais, que é autêntica, assim, muito, me reforça como marido e mulher, no caso é a Lareira. Então, nós participamos desde 93 da Lareira. Então, isso tudo são substâncias que dão a nós uma força
alguns dizem para mim, né? Porque a gente poderia hoje estar na praia vendo a banda passar. Até porque o senhor já passou dos 70, né? Poderia estar descansando, curtindo a família e a aposentadoria. Mas que legal que o senhor tem essa bondade de ajudar o próximo. O relógio nos manda embora. Eu te agradeço muito, Valdir? Muito obrigado pela atenção e eu desejo só que todo mundo tenha um bom Natal, uma realização pessoal, familiar, que todos se conheçam, todos se amem, porque o mundo é muito gostoso, porque você tem amigos e tem uma família para recebê-los todo dia na sua casa. Muito obrigado a todos. Valdir Reis foi meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo mais uma edição do programa. Eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui na programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.